falando e até aproveitando que você já tocou nessa questão de família, um dos pontos que eu também queria tocar é sua experiência, né? Que desafios os casais enfrentam atualmente e quais são os 7 princípios de Gottman para fazer um casamento dar certo? Já que você, vamos dizer que gosta dessa área. Sempre me dediquei desde o início ali e vim fazendo algumas Queria que você falasse um pouco sobre esses 7 princípios. A pessoa que está nos acompanhando perguntou alguma coisa sobre o casamento. Ela... Então, né? Legal, acho que chegou uma pergunta. Eu costumo escrever sobre as brigas que tenho com meu marido e não tenho ninguém confiar para conversar. Escrevo cara para mim mesmo ou para Deus, pontuando os pontos negativos. Isso é bom ou ruim? Pergunta rápida, né? Assim, para ela, assim, já é bom o hábito de anotar as coisas que estão acontecendo numa área da vida que você quer mudar alguma. O nome dela é Rosa Franco. Senhora Rosa, então, já é uma prática que lhe dá condição de desenvolver habilidades como do automonitoramento, né, que é uma habilidade desenvolvida muito na abordagem comportamental, uma das coisas que nós desenvolvemos com as pessoas. E também aí, com a pergunta do Anderson, né, posso apontar que dentro do modelo Gottman há muita sugestão de anotação para o processo de psicoterapia, né? Embora não tenha uma formação específica como terapeuta do modelo Gottman, eu tenho a formação como líder do workshop dos 7 princípios Gottman. Tipo, essa pergunta do Thiago tem a ver com um dos serviços que eu ofereço, já não como psicólogo, mas como líder dos 7 princípios Gottman, não necessariamente como psicólogo, tá? Mas é da área da psicologia o grande interesse nas relações humanas. Isso é muito importante. Então, o que a senhora Rosa, né, deve estar enfrentando, né, assim, já posso dizer, é uma habilidade boa, agora convém desenvolvê-la dentro daquilo que nós sabemos que será útil. O Anderson perguntou sobre os principais desafios. Eu diria que são aqueles clássicos, desde que o mundo é mundo, de que as pessoas se casam, né? Mas, isso, em minha prática, eu destacaria pelo menos um deles, mas poderíamos nomear pelo menos 8, que são comuns, que não são minha opinião, né? Não são só da minha prática, mas é comum para todo trabalho que se importa com os relacionamentos de casal. Os problemas mais comuns atualmente tem alguma coisa que é um pouco moderna, que pode intensificar aí um ou outro desses problemas, mas, como sempre, dinheiro, né? Sexo, o relacionamento com a família de origem, né? Sogros, sogras, as tarefas de casa, né? Tornar-se pai ou mãe, né? É importante. Classicamente, outros problemas comuns, como mais atualmente a questão da pornografia e também a conexão, né, com a internet, o uso de dispositivos para estar conectado à internet também tem sido um fator que é desafiador para os casais atualmente. E a questão da criação dos filhos? O pai tendo jeito, é muito Isso, como eu mencionei, o tornar-se pai ou mãe, né? Então, aquela fase que nasce a criança, dali em diante, torna-se também um fator que pode influenciar positivo ou negativo na relação conjugal. Então, os desafios eu mencionei pelo menos uns 7 aí, né? Pelo menos, mas eu falei que talvez 8 são os clássicos problemas que são desafiadores para o relacionamento conjugal, né? Tem algo muito comum, né? Além da questão financeira, tarefas. Esses são os clássicos, né? Questão do relacionamento sexual, né? Da intimidade. Basicamente isso. O mais moderno seria esse uso da internet e a pornografia. Eu gostaria de reforçar talvez uma ideia. Quando as pessoas pensam em problemas, minha família, com meu filho, um casamento, o celular, né? O advento da internet que estragou as relações familiares e tal. Não, assim, é um problema, mas eu entendo, por exemplo, que é uma consequência dessas outras áreas que já não funcionavam assim, antes, ou têm sido já desafiadoras para o relacionamento conjugal na história humana. E aí o uso da internet surge como um problema, mas também
você passa tanto tempo na rede social mandando mensagens para sua família de origem e tal. É um problema antigo essa relação com a família. Então, ou porque quanto tempo você usa a internet para acessar pornografia? Problema também para o relacionamento conjugal, o consumo da pornografia. Então, não está necessariamente na internet, sendo que ela talvez potencialize outras áreas que sempre foram desafiadoras. No caso, são problemas antigos que só foram realçados agora. Pode ser antigo no relacionamento do casal, mas eu diria que são antigos enquanto desafios do próprio casamento mesmo. Desafiador a chegada do filho se adaptar para isso. É desafiador se adaptar do próprio casamento. E aí o que eu elegeria assim, posso eleger na minha prática, que eu vejo como destes que eu mencionei, um bem importante. Essa relação com sogro e sogra. Ou com pai e mãe, família de origem. Sempre foi desafiador, porque ao casar, marcadamente um momento importante do ciclo vital, né, da família, e isso é aquele conhecimento que vem da ciência da família, né, mas o que é terapeuta comportamental tem que saber também, tem que saber fazer esse link. Então, gosto de estudar essas coisas juntas, né. Uma grande tarefa é a adaptação do casal entre eles mesmos. Então, desde aquela, né, velha ideia, né, anedota, né, que o casal tem que combinar até a posição da folhinha do papel higiênico, se sai por cima ou por baixo, né? Então, detalhes. Então, todos os detalhes da adaptação de como eles vão viver juntos, né, são coisas que serão ali desafiadas, as habilidades que eles têm de negociar, o quanto eles se gostam para poder se adaptar um ao outro. Mas essa relação com a família de origem é também uma grande tarefa desde o início do casamento. Essas relações com a família de origem precisam ser renegociadas, cada um deles e para ambos, e para as próprias famílias de origem também. Elas precisam entender que vai mudar essa relação. E esta tem sido a área que eu mais encontro como desafiadora e relacionada a problemas importantes no relacionamento conjugal. Isso eu tenho... No caso, o pai e a mãe estão interferindo no casamento dos filhos? Ou às vezes os filhos não largaram o pai e a mãe. Exatamente, porque é sempre uma via de mão dupla. Não podemos culpar a família de origem ou culpar um membro do casal ou o casal, porque são relacionamentos não são culpa de um só, de um lado. Então, essa realmente renegociação, reinterpretação. O que se sabe assim, nos estudos dos funcionamentos familiares mais clássicos, mais teóricos, que nem são tão... não sei se vamos falar da abordagem familiar, o tratamento de família, ele é mais carente de evidência científica do que o tratamento individual. Mas, há décadas, desde o início que se tenta estudar de forma científica as abordagens familiares de casal, aponta isso, que essa forma como o casal vai resolver a situação, essa relação com as famílias de origem, ora um deles ou os dois muito vinculados, as famílias, vai dar problema, porque dois extremos são perigosos. Cortar totalmente a relação com a família de origem, o termo técnico até desde os tempos mais antigos da terapia familiar seria o cut-off, fazer um corte ali, a relação é patológico. Isso não é interessante, não é legal, não é real, ainda que as famílias de origem, os pais morram, eles continuam fazendo parte da minha constituição, minha história de vida. Há uma relação que nunca vai acabar, ainda que morram, né? Então, assim, é absurdo você tentar cortar totalmente. Por outro lado, o extremo de continuar muito junto, você é que vai almoçar todo dia na casa dos seus pais, comer não sei se também, se come macarrão com frango, mas lá em Campinas é assim, né? E lá em Curitiba você fazia churrasco ou comia muita quirera, né? Não sei. Laterinha lá, tá. Então, isso também é patológico, assim. Eu não posso dizer qual prática especificamente para todos os casais de ir lá almoçar todo domingo na casa dos pais, né? Depois de casado, é patológico, vai trazer para o seu casamento. Porém, é uma tarefa que o casal precisa negociar e encontrar um equilíbrio. No caso, tem que ser com um acordo, né? É uma das coisas para o casal, porque aqueles problemas que eu mencionei quando você perguntou quais são os maiores desafios, eles em si não são os grandes desafios, porque o que está por trás destes temas de conflito do casal pode fazer muito mais diferença. E quando comparando quanto ao modelo Gottman, né? Eu diria que o maior problema não são aqueles 7 lá que eu mencionei,
mas não conhecendo os 7 princípios da Gottman, né, do livro clássico, virou best-seller, e Luiz, no caso, Gottman é o escritor. John Gottman. Esse de princípios é baseado em estudos. Tá? Exato, isso é a grande diferença. Isso é a grande diferença. Né? Não conhecer os 7 princípios é o que mais traz problemas para o casal do que aquelas 7 áreas. Luiz, no caso, assim, não querendo misturar religião nessa questão, mas assim, para quem acredita, né, que é cristão, como é meu caso, uma das passagens do livro da Bíblia é que quando o homem casa, deixará pai e mãe, ensinará sua família, etc, etc. No caso, seria mais ou menos nesse sentido, para evitar esses problemas de trazer muito para perto os pais e acabar interferindo no casamento. Eu falo por experiência própria, porque no meu casamento a gente teve muito problema no início por interferência de... Uma coisa que eu disse. Faz sentido, era pai, foi muito problema. Bem, a menção bíblica, obviamente, ela está vinculada a toda a cultura do ocidente do planeta, então não é impossível dizer que isso, justamente essa referência não tem uma relação prática com a vida de todos nós, né? Há diferenças culturais sobre como resolver essa questão mesmo, né? Como colocar na prática, talvez, justamente isso que você mencionou, né? Quanto ao versículo bíblico que se refere ao casamento, né? E a união do casal. A maneira de resolver essa questão é que tem que ser bem administrada pelo casal. E os princípios Gottman, né, dizem respeito a isso. Né? O 5º princípio, né, sobre resolva os seus problemas que são solucionáveis. E o 6º princípio, superar os dilemas, os impasses na relação conjugal. Mencionei 2 princípios que vão fazer toda a diferença, por exemplo, para esses desafios e outros tantos. Luiz, você se incomoda em repetir novamente o 7? Sim, não, eu falei só dos 2, né? O 5º e o 6º, né? Não, Eu tenho a impressão que eu já tinha falado, que eu só retomando. Eu dei uma saída rápida para pegar água ali, achei que tinha falado 7 já. Verdade, né? E os 7 princípios Gottman, né? Você perguntou, baseado em estudo científico. Isso é a grande diferença. Podemos dividir em 3 categorias, que são a amizade do casal, o modo como eles lidam com conflitos e os significados compartilhados que eles têm, né, para a vida. Dessas 3 áreas, a primeira, a amizade, então, parece senso comum, né, dizer que a amizade, tem que ter amizade, acima de tudo é que amizade, caso com a pessoa que você tem a menor amizade, mas o que é a amizade? Quais são os componentes da amizade? Então, nos princípios sugeridos por Gottman, a amizade tem 3 componentes, e esses são os 3 primeiros princípios. Quanto o casal se conhece intimamente, então o Gottman vai chamar de mapa do amor. Melhore seu mapa do amor, o primeiro princípio. O segundo princípio é nutrir carinho e admiração. O terceiro princípio é aceitar, voltar-se para... Como não estão traduzidos, o workshop não está traduzido, né? Eu vou me arriscar nas traduções e, obviamente, pode ter outro nome em breve quando o próprio Instituto autorizar e fizer um trabalho de tradução autorizado. Então, mais livre. Que esse terceiro princípio é voltar-se para, em vez de se afastar. Em inglês possa fazer muito mais sentido, mas a ideia é dar atenção às propostas que o cônjuge faz quando ele chama a sua atenção. Então, o ignorar o cônjuge é muito ruim. Então, dê atenção. Dê atenção quando ele faz uma investida, chama a sua atenção, ele pede, ele sinaliza e quer a sua atenção. Esse é o terceiro princípio. Então, são componentes da amizade. Bastante lógico pensar que melhorar o mapa do amor, que o Gottman chama do conhecimento que cada um tem mais profundo, mais íntimo do universo interior um do outro, vindo da amizade. Nutrir o carinho e admiração, você tem que expressar. Né? Sabe o que eu amo? Quando a gente casou, eu disse, se eu mudar de ideia, eu aviso. Não basta. Né? Há que se ter demonstrações, não só falando, mas tem muitas formas de nutrir carinho e admiração, contribuir com a amizade, e também esse dar atenção no dia a dia, coisinhas pequenas, seria o terceiro princípio. E de antemão aviso que isso melhora muito a qualidade do relacionamento sexual do casal. Imagine, tudo isso forte, fortalecendo.
E aí, quarto princípio se refere justamente a aceitar a influência um do outro. Então, tem muito a ver com negociar essa relação que cada um tem com sua família de origem. E cada um vem de uma família e tem uma ideia diferente de como poderia levar a relação com a sua família de origem. Eu não posso dar uma solução única, né, baseada talvez num versículo bíblico e dizer que o versículo está dizendo então que você tem que fazer isso a partir de agora, né? Com a frequência de quando você vai visitar a casa dos seus pais ou do sogro da sogra, né? Porém, existe um parâmetro. O casal precisa achar ali um ponto comum que seja saudável. Então, aceitar a influência, quarto princípio envolve isso. Aí o quinto, resolver problemas solucionáveis. E o sexto é superar os impasses. Depois eu queria São importantes, né? ponto aí que o senhor falou. E o sétimo é significados compartilhados. Desenvolver, criar significados compartilhados para a vida. Que vai envolver um outro construto teórico do modelo Gottman, que é realizar os sonhos um do outro. Está dentro deste princípio.